7 horas mais 40 minutos, 7h40, esse é o Ponto e Contraponto, hoje sexta-feira, 20 de maio, nos 53 anos da Rádio Noroeste. Temperatura 12 graus, tempo instável. Está aqui no estúdio Orlando Desponce, ele que está visitando Santa Rosa, nos ligou no início da semana, pediu espaço, fez questão de apresentar o que ele realizou lá em Brasília durante 1 ano e 4 meses. Ele que foi assessor especial da Secretaria de Governo e hoje visitando Santa Rosa, primeiro compromisso aqui na Rádio Noroeste. Obrigado, Orlando, pela participação. Bom dia. Bom dia, Dias. Bom dia a toda a comunidade da Rádio Noroeste. Em primeiro lugar, queria saudar a empresa jornalística Noroeste pelos seus 53 anos de história aqui em Santa Rosa. Os cumprimentos. E estamos aqui nessa manhã chuvosa, dando o nosso bom dia a Santa Rosa e à região. Com satisfação que estamos aqui. Iniciamos o nosso trabalho dia 7 de janeiro de 2015 no governo federal. Trabalhamos como chefe de gabinete durante 4 meses na Secretaria de Relações Institucionais com o ministro Pepe Vargas. Depois permaneci como assessor especial, convidado para permanecer nesta secretaria. E por último, trabalhamos na nova junção que foi feita na Secretaria de Governo como assessor especial, tratando de 2 temáticas específicas. A parte parlamentar da agenda da presidenta nos estados, fazendo a relação com os deputados. Como ex-deputado federal, fui incumbido desde janeiro desta tarefa e realizei até o último dia em que trabalhei no governo federal. E também, por último, nos últimos 8 meses, coordenei os encaminhamentos das nomeações do governo federal. Então, esses 1 ano e 4 meses total lá como assessor especial da Secretaria de Governo. Primeiro como chefe de gabinete e depois como assessor especial. Foco na parte parlamentar e também coordenando esses encaminhamentos das nomeações. Das nomeações. Se falam tanto em nomeações e houveram, nesse período, 1.200 nomeações apenas, que foram definidas politicamente no governo federal. As demais nomeações que se falam são nomeações encaminhadas que são técnicos, funcionários. 75% dos cargos de confiança no governo federal, não sei se toda a comunidade sabe, são de pessoas que são de carreira, né, do Serviço Público Federal. 75%. Apenas 25% pode ser de cargos de confiança de livre nomeação, de pessoas que não têm vínculo com a administração federal, e apenas 1.200 cargos foram efetivamente decididos politicamente durante esse período. Orlando, fazendo um balanço desse período que você esteve em Brasília, que você ajudou a articular de recursos aqui para a região, para Santa Rosa, para a região noroeste, a região das Missões? Bem, primeiro nós ajudamos a resolver uma tarefa aqui da Prefeitura de Santa Rosa, que eu trabalhei muito durante o meu mandato, que foi resolver junto ao Ministério dos Transportes a questão dos trilhos, né, desse trecho que envolvia aqui em frente ao quartel, né, até onde foi retirado os trilhos. Nós tivemos com o deputado Bongás, lá no Ministério, na área de ferrovias, conseguimos, a partir da decisão da empresa pagar a multa que ela devia junto ao Ministério dos Transportes, e ela só pagou em fevereiro de 2013, só aí que foi possível resolver os requisitos necessários para liberar a área. Nós viabilizamos o processo e comunicamos ao prefeito Alcides Rizzini, de pronto, todo o encaminhamento feito e o que ele precisava fazer para que isso fosse resolvido. Com isso, foi possível, né, realizar o projeto que eu deixei ainda na minha gestão, junto ao Ministério Público Federal, para executar o projeto do Tapiporã, vindo mediante recurso de multa que a atual administração executou aqui no município, uma obra importante para a comunidade de Santa Rosa e mais um trecho resolvido. E o outro trecho também foi orientado o encaminhamento necessário para que até Cruzeiro pudesse haver a retirada dos trilhos até lá, possibilitando que as obras do projeto importante, iniciado pela Cidade Interativa, aqui na cidade de Santa Rosa, uma ONG da sociedade civil que fez a defesa desse projeto, dessa ideia de criar um parque longitudinal de cultura, de lazer, de entretenimento da comunidade de Santa Rosa. Então essa foi uma das questões que nós nos envolvemos diretamente e que foi resolvido, né? Aqui em Santa Rosa, né, nós deixamos encaminhada o PAC Mobilidade, e que prevê mais de 86 ruas
que o município vem executando de obras primeiras buscada a partir do plano de mobilidade urbana, foi contestado, debatido, aprovado em audiência pública, o Perotti coordenou e transmitiu ao vivo aqui pela Noroeste, a audiência pública que aprovou o plano de mobilidade urbana aqui no Colégio Concórdia, e depois disso nós elaboramos os projetos e aproveitamos a oportunidade da abertura do financiamento em setembro de 2012, em novembro foi aprovado, o que possibilitou Santa Rosa receber 35 milhões do governo federal para executar essas obras. Essas obras qualificam a cidade, melhoram a infraestrutura, eram aguardadas há muito tempo e eu agora quero visitá-las. Mas esse 35 milhões é o do empréstimo, é o valor do empréstimo. É uma política que o governo federal permitiu, né, publicou edital, os municípios precisavam se habilitar. Nós nos habilitamos porque tínhamos feito o plano de mobilidade urbana, pré-requisito, né, necessário para conseguir os recursos. Nós tínhamos feito na nossa gestão, apresentamos a inscrição de 35 milhões, fomos aprovados com 35 milhões, porque informamos que tínhamos os projetos prontos de todos eles, embora ainda não dispunhamos de todos os projetos totalmente concluídos. A nossa equipe, quero aqui parabenizar os servidores públicos da Prefeitura de Santa Rosa, trabalharam muito, a minha equipe de governo trabalhou muito. Eu podia, quando saí da Prefeitura, ter cancelado, não ter feito como alguns gestores públicos fizeram e não permitindo que as suas comunidades, como retaliação, né, em função de perder a eleição e tudo mais, não tivessem essas obras. Mas nós não fizemos isso. Nós permitimos que a comunidade recebesse esses investimentos. São obras estratégicas, fundamentais, que valorizam a comunidade, que deram outro fluxo à cidade. Obviamente que parte delas já foram realizadas, parte estão em andamento, e ainda há áreas obras a serem realizadas, mas acima de tudo, hoje não tem contestação de que as ruas eram necessárias, elas foram estudadas por técnicos especialistas no tema, que ajudavam a desafogar o fluxo, que faziam interligação entre bairros, intervilas, e é um investimento que o governo federal permitiu aos municípios se habilitarem com 4 anos de carência, portanto a atual gestão não faz nenhum pagamento, né? Ela será paga em 20 anos, com taxa de juro de 6%. É bom lembrar que hoje o juro ao ano. Hoje o juro está 14,5%, né? Sem falar de encargos a mais. Então 6%, sobre isso tem subsídio, que é o governo federal que banca com o seu orçamento essa diferença na taxa de juros que o município irá pagar ao longo do tempo. Então, portanto, é um programa que foi constituído pelo governo federal, chamado PAC Mobilidade Urbana, que beneficiou exatamente contribuir para que os municípios fizessem investimento. Por quê? Porque com a redução de IPI, né, nós tivemos, e com a inclusão social, a melhoria de renda no Brasil durante um longo período, houve acesso a bens de consumo, e veículos e motos foi uma das coisas que mais cresceu. No meu tempo de jovem, né, a Noroeste faz 53 anos, eu nasci em 1963, portanto farei 53 em dezembro desse ano. No meu tempo de jovem, numa comunidade do interior havia uma Brasília, uma Variante, um Fuca, e não se conseguia ter a condição de ir a um baile, não havia carro para ir a um baile. Hoje a condição é diferente, a maioria tem veículo, tem moto, e as cidades foram inchando, elas não estavam preparadas para o tamanho de... Essa frota mais que dobrou nos últimos anos. Exatamente, não havia esse preparo, esse planejamento historicamente nas cidades. Então o governo criou esse programa, foi um programa fundamental, Brasil afora, as grandes cidades tiveram investimentos pesados exatamente para contribuir com essa nova realidade, que era necessário esse investimento. Então é um dos exemplos, e eu quero agora, que estou retornando a Santa Rosa, poder visitar, porque eu trabalhei muito até as 9h30, 10 da noite, todos os dias, pude vir menos a Santa Rosa, porque a minha função exigia a minha presença e o trabalho lá, mas eu quero poder, sabe, é daquelas coisas que a gente faz com muito carinho e com a ajuda de muita gente, e que a gente não teve oportunidade de curtir isso, de ver isso acontecer ali na vida real, a mudança disso, a valorização disso, essa conquista das comunidades. Eu quero me dedicar um pouco agora a visitar essas obras importantes. Eu quero agradecer ao prefeito por ter dado seguimento e poder trazer essa melhoria à comunidade de Santa Rosa. 7h49, temperatura 12 graus, tempo instável. Orlando, quando se fala na aquisição de veículos, também se fala na aquisição de motos. Na verdade, uma coisa que
especialistas pensavam já que poderia se tornar uma bola de neve. Em momento que as montadoras estavam com dificuldades, ao invés de demitir, se reduzia o IPI, o incentivo para as pessoas adquirirem o bem, veículo, moto, caminhoneta. Aí as pessoas adquiriam. No outro ano, mais uma vez, problema nas montadoras. Aí reduziu o IPI mais uma vez. As pessoas iam adquirindo, financiavam em 60, 80 vezes, o que está acontecendo hoje. Aí depois o mesmo cidadão entrou com redução do IPI na linha branca. Entrou na prestação do Minha Casa Minha Vida. Segundo próprios especialistas, a chance de se tornar uma bola de neve e a pessoa se endividar poderia acontecer. Tanto que temos muitos casos hoje de pessoas endividadas já não podendo pagar o carro já sendo tomado, apartamentos e casas, a Caixa já retomando porque por falta de pagamento. Então, na verdade, não foi se adiando, se criando um outro problema, resolvendo no momento, mas jogando lá para frente? Muito inteligente a tua pergunta e dizer que, com tranquilidade, o governo soube, ao longo do tempo, fazer políticas que buscassem enfrentar o grave problema mundial. O capitalismo vive uma crise mundial, isso é pouco falado, talvez agora se fale mais. Ele vive uma crise mundial. A China cresceu menos, o Japão cresceu menos, a Espanha, né, estava com 27% de desemprego, a Alemanha, que é um dos países mais desenvolvidos da Europa, estava com mais dificuldades, os Estados Unidos estava com um desemprego bem maior que o nosso, e o governo brasileiro conseguiu permitir a inclusão social, a distribuição de renda, com políticas que ajudaram muito Santa Rosa. O Mais Alimento, por exemplo, financiou muitos tratores, colheitadeiras, e foram produzidas aqui na região, em Horizontina, em Santa Rosa, na nossa região, geraram emprego, geraram renda para o comércio, muitas famílias puderam adquirir o seu veículo, comprar sua geladeira, comprar sua moto, a partir dos empregos que foram gerados. Qual é o grande problema que nós temos? Essa crise mundial, ela se estendeu além do esperado e do imaginado que poderia acontecer. Esse é um pouco o reflexo que nós enfrentamos hoje. E algumas ações desenvolvidas, elas têm, por exemplo, hoje se tu olhar, não tem praticamente muito carro velho, né? Você não tem mais... Hoje é mais nova. Exatamente. Então, tu não vai ter de forma permanente que ter políticas para substituição de veículos. Vai chegar um momento que esgota. E aí você tem que ter outras aberturas, ou o mercado exportador, né? E aí nós temos um problema para ampliar o mercado exportador, e olha que o Brasil buscou mercados, e é graças a isso que está tocando também, mas a abertura de mercado subentende esse crescimento nesses países. Quando a retração como a hoje, todos se protegem, tentam manter os empregos nos seus países e importam menos. Então, o Brasil tem montadoras e está preparado para ampliar as exportações de veículos. Mas para o mercado interno, é natural que haja uma redução da venda de veículos, até porque não há necessidade de trocar carro todo ano. Tem carros que duram 8, 10 anos, aí se você fizer uma manutenção. E tem quando você adquire o carro, você tem um financiamento, você tem 5 anos, 6 anos, 4 anos para você pagar. Né? Quando você adquire um bem dentro da casa, que foi fundamental, o comércio, com certeza não está arrependido de ter vendido a geladeira, a máquina de lavar, a dona de casa, o cidadão. Só que jogou lá para frente. Aí não, mas assim, a pessoa adquiriu. Alguns, claro, se endividando. Mas isso, endividamento sempre houve. E tem períodos. Dados hoje, mais de 50% da população tem endividado. Sim, mas são dados oficiais. Mas é real, ela está endividada, mas ela adquiriu, ela está numa condição melhor. Ela teve a satisfação de poder adquirir um bem, ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou te dar um exemplo. Quantas casas foram construídas em Santa Rosa? Quantas pessoas o governo pôde contribuir com a política habitacional, gerando emprego na construção civil, gerando uma moradia mais digna? É só você olhar na cidade as casas construídas a partir das políticas do governo federal e antes dessas políticas. Tem uma parte que é subsídio do governo. Ou seja, recurso a fundo perdido que o governo coloca, seja na taxa de juros, seja na faixa de financiamento. Mas tem uma parte que o cidadão tem que pagar, e ele vai assumir um compromisso durante alguns anos, mas ele está pagando o que é seu, é dele. Com certeza. Ele passou, é um patrimônio que ele adquiriu. Pergunta se ele tinha antes disso. Se eu que estou com 53 anos, nos meus 25 anos, se essas condições existiam na época, e na verdade não podia nem passar perto. E na verdade se contentava com uma coisa, um bem um pouquinho mais simples, que hoje
O meu primeiro tá bem, um pouquinho mais exigente. o meu hoje. primeiro bem que eu comprei foi uma bicicleta e era difícil de comprar, usada, uma bicicleta usada, e não tinha dinheiro para botar um pneu novo. Essa é a realidade tinha do meu emenda tempo. lá com borrachinha lá para exatamente. Então, as pessoas têm uma condição melhor. E naturalmente, todo benefício também tem um custo. Né? Mas a qualidade de vida melhorou, isso é inegável, claro. O povo vive uma condição melhor, mas adquiriu um bem e tem um período de pagamento desse bem que é natural. E há momentos que tem um pouco mais de endividamento, um pouco menos. Isso faz parte da economia e sempre teve ciclos assim. 7 horas e 55 minutos, Orlando Desconso, falando do PIB a nível mundial. Se fala muito, o PIB negativo, enfim, é um problema mundial, mas na verdade os países mais desenvolvidos o problema não é tão grave assim. Isso é dado de 2015. Só 9 países, 9, terão pior resultado do PIB que o Brasil em 2015, segundo os dados do FMI. Os que têm pior PIB do que o Brasil, isso é dado de 2015. Guiné Equatorial, menos 15 de PIB. Serra Leoa, menos 12,8%. Venezuela, menos 7%. Ucrânia, menos 5,5%. Aí vem a Rússia com menos 3,8%, aí vem o Iêmen com menos 2% e a Libéria com menos 1%. Então só 9 países tiveram um resultado pior do que o Brasil no PIB em 2015. Está pegando um ano agora. Não, você é 2015. Se tu quer analisar um governo, tu tem que pegar os 13 anos, 14 anos que nós fomos governo, e você vai ver que na maioria dos anos nós não fomos esse percentual. Então, há um crescimento. Hoje no terceiro, é isso? Mas a previsão mundial. Sim, mas hoje estamos no terceiro. A previsão mundial de crescimento do PIB é de 2%. Né? A dívida interna em relação ao PIB. 3,8% negativo. A dívida interna em relação ao PIB era 60%, hoje é 38%. O Brasil tinha 16 bilhões de reservas, hoje tem 379 bilhões de reserva. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, chamado de crise, mas o Brasil não pegou dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional, que em outros momentos, em outros governos, buscava dinheiro emprestado e aplicava sacrifício ao povo brasileiro. Então são momentos e são decisões diferentes. Né? Ao mesmo tempo, nós tivemos em 2015 a maior seca no Sudeste, atingindo toda a região mais produtiva do Brasil. Foi a maior seca dos últimos 50 anos, dados reconhecidos. São Paulo não tinha água para abastecer a sua população e nós tivemos naturalmente uma dificuldade maior de produção de grãos, de produção de riqueza, e o Brasil teve esse impacto a partir dessa região brasileira atingida. Diferente no Rio Grande do Sul, que nos últimos anos não tivemos seca. Temos 2 minutos ainda para fechar, Orlando. Antes da última pergunta. Sem problema. Você é candidato, é pré-candidato a prefeito de Santa Rosa? Em primeiro lugar, eu trabalhei até a semana passada, pedi exoneração, estou vindo a Santa Rosa. O que eu quero fazer? Primeiro, ouvir a população. Eu não sou candidato, não sou pré-candidato. Eu sou uma pessoa que, durante 7 vezes, me coloquei à disposição de um projeto político, tanto a deputado federal e a prefeito. Foi as 2 funções que eu disputei nesse período. Eu quero ouvir a população. Eu quero ouvir a pessoa lá do interior, eu quero ouvir a pessoa da vila, eu quero ouvir aqui no centro, eu quero ouvir muitas pessoas. Então o senhor é pré-candidato? Não, eu posso ser candidato, pré-candidato ou não. Eu quero ouvir a comunidade. Eu posso concorrer, eu posso não concorrer. Eu posso concorrer a vereador, eu posso concorrer a prefeito, posso concorrer a vice-prefeito, posso não concorrer. Eu venho para cá de sangue doce, com o dever de um cidadão, que eu sou cidadão santarrosense, essa cidade me acolheu, eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar, eu tive a oportunidade, a partir dessa região do meu estado, de ser deputado federal, eu tive a oportunidade de ser prefeito, e cada função que eu assumi, eu dei o melhor de mim. Fiz o melhor que eu pude, de um cidadão simples, que nasceu lá em Esquina Londeira, Dr. Maurício Cardoso, na fronteira com a Argentina. E nós, quando assumimos uma função pública, temos que nos doar, fazer o melhor. Embora eu possa dizer que nem sempre tive o reconhecimento do esforço feito,
o trabalho que eu realizei, a cidade está colhendo ainda hoje, a região está colhendo, eu recebo agradecimentos, mas não de todos. Dia 5, eu estarei aqui em Santa Rosa, de uma comunidade dos idosos, que é o grupo mais antigo de Santa Rosa, que junto com o prefeito Vicini me convidam à inauguração do Centro do Idoso de Cruzeiro, que eu quero agradecer esse convite. Há um reconhecimento. Já fixa a residência a partir de agora em Santa Rosa? Eu volto no domingo, segunda de manhã a Porto Alegre, tenho agendas lá, pessoais, e volto a Brasília na terça-feira. A partir do dia 1º de junho, eu venho a Santa Rosa, e qual é a minha primeira tarefa? Eu quero visitar as obras do governo federal, eu quero ouvir as pessoas durante o mês de junho inteiro. Depois disso, eu posso dar um posicionamento a respeito da candidatura ou não aqui em Santa Rosa. Grande abraço, Orlando Visconsi. Muito obrigado, um grande abraço, parabéns ao Noroeste. Obrigado pela participação aqui no Ponto e Contraponto, 8 horas em Santa Rosa, temperatura 12 graus, chegando o correspondente Piranga, Rede Gaúcha Sat.